Qual seria a forma correta de falar e escrever? Você diria aluga-se casas? Ou você diria alugam-se casas? Você diria necessita-se de roupas? Ou você diria necessitam-se de roupas? As duas soam muito bem aos nossos ouvidos. Mas como saber a forma correta? Bem, então vamos lá. O primeiro passo é identificar a transitividade do verbo. Por exemplo, neste caso do aluga-se, o verbo é transitivo direto. Por quê? Toda vez que você fizer a pergunta o que para o verbo é transitivo direto. Por exemplo, eu aluguei. O que? Eu comprei. O que? Toda vez que a pergunta for o que, o verbo em questão ele é transitivo direto. Verbos transitivos diretos, eles não pedem preposição. Por isso que aqui não há preposição. Porque o verbo alugar é um verbo transitivo direto. Toda vez que o verbo transitivo direto tiver acompanhado de um se, esse se ele funciona como partícula apassivadora. Isso quer dizer que eu posso transferir essa frase para a voz passiva. Isso mesmo. O se é uma partícula apassivadora. Toda vez que o verbo é transitivo direto estiver ligado a esse se, o se funciona como partícula apassivadora. E o que vem adiante é o sujeito da frase. Assim como você pode dizer alugam-se casas ou alugam-se casas, você pode falar casas são alugadas. Ora, se o sujeito está no plural, o verbo também precisa estar no plural. Então, toda vez que o verbo transitivo direto estiver ligado a uma partícula se, o se funciona como partícula passivadora. Eu consigo transferir essa frase para a voz passiva. Logo, o sujeito deve concordar com o verbo. Eu posso escrever aluga-se casa. Sujeito no singular, verbo no singular. Assim como eu posso falar alugam-se casas. Notaram? Sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito no singular, verbo no singular. Isso quando o verbo for transitivo direto e o se funcionar como partícula passivadora. E agora quando o verbo não for transitivo direto, que é o caso do verbo necessitar. Toda vez que a pergunta for de que para o verbo é transitivo indireto. Por exemplo, eu necessito. De que? Eu preciso. De que? Aí, neste caso, o verbo em questão, ele é transitivo indireto. Toda vez que um verbo transitivo indireto estiver acompanhado do se, o se ele não funciona como partícula passivadora. Ele funciona como índice de indeterminação do sujeito. Isso serve para dizer que o sujeito é indeterminado. Isso mesmo. Toda vez que o verbo for transitivo indireto e ele estiver acompanhado do se, o se funciona como índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, o verbo ele deve estar sempre na terceira pessoa do singular. Portanto, não existe necessitam-se de roupas. O jeito certo de falar e escrever é necessita-se de roupas. Mais um detalhe. Temos aqui o de, mostrando que o verbo é transitivo indireto, porque verbos transitivos indiretos pedem preposição. Notou a diferença? Só para recapitular. Verbo transitivo direto ligado ao se, o se funciona como partícula passivadora. Eu consigo transferir esta frase para a voz passiva. E o sujeito deve concordar com o verbo. Assim como eu falo aluga-se casa, eu posso dizer alugam-se casas. Já quando o verbo for transitivo indireto, verbos que pedem preposição, no caso aqui a preposição de, o se, quando estiver acompanhado desse verbo transitivo indireto, funciona como índice de indeterminação do sujeito. Serve para dizer que o sujeito é indeterminado. E o verbo deve ficar sempre na terceira pessoa do singular. Interessante, né? Gostou dessa dica? Portanto, salva, compartilha, envia para os amigos, printa e não aí mais.